Olá, estamos em mais um JBR News, início de semana em Brasília, dia 5 de outubro. O JBR News é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília para levar até você diariamente o principal fato da capital federal, com análises, com bastidores, enfim, lhe preparar com as informações que afetarão a sua vida. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, hoje levaremos até você a briga que não para, a disputa de poder eterna da capital, que é Brasília. Agora, a disputa continua, mas entre dois entes da área econômica. Um, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Outro, o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho. Enfim, já não se entendiam antes, mas parece que agora a situação piorou. Quem vai explicar isso melhor para nós é o analista, jornalista Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Então, pessoal, nossos queridos seguidores, Alexandre e Estevão, essa briga, né, essa disputa entre os chamados liberais, né, os ortodoxos, os desenvolvimentistas, né, é uma disputa antiga, né? A gente já viu isso em outros governos, né? E agora as pessoas até estão lembrando, né, quando isso aconteceu no governo Dilma, né? E acabou levando, naquela época, a saída do Joaquim Levy do Ministério da Economia, né? Mas eu acho, Alexandre e Estevão, que agora a gente tem um ingrediente novo nessa briga, que é um problema adicional, que a gente já viu em outras coisas, em outras disputas, em outras brigas entre outras pessoas, que é o seguinte, né? Esse governo, né, ele tem uma tendência complicada de expor as suas divergências internas de uma forma muito forte. As coisas não são discutidas internamente, as coisas são discutidas publicamente. E são discutidas publicamente de uma forma muito intensa. Então, você hoje tem duas alas aí atuando fortemente dentro do governo, desde que estourou, né, a pandemia da Covid-19. Você tem a ala desenvolvimentista, onde o ministro Marinho ali é o principal expoente, mas aonde também estão somados os ministros militares, e você tem essa ala ortodoxa liberal, que é a ala onde o expoente é o Paulo Guedes. Esses desenvolvimentistas acham que a Covid faz com que o governo tenha que ser um indutor da economia, tenha de botar dinheiro, tenha de gastar com auxílio emergencial, com obra e tal. E o Paulo Guedes diz, não, precisa frear, porque senão a economia, né, vai se descontrolar, vai tudo para o saco e tal. O problema é que o correto era que essas discussões acontecessem no âmbito interno, se chegasse a um consenso e isso fosse levado para a população, mas as pessoas discutem publicamente num nível altíssimo, né? Porque no final da semana passada, a briga do Marinho com o Paulo Guedes chegou ao ponto do Paulo Guedes chamar o outro ministro de desleal, né? Dizer que ele tinha sido desleal, que ele era fura-teto, negócio meio complicado, né? Ali parecia pancadaria ali de oitava série, né? Briga de rua, né? Chamou de despreparado. Foi um negócio feio de se ver, né, Rodolfo? De Muito fato. feio. Agora, parece que o presidente está escutando o Estevão Damasio, viu, Rodolfo? Porque o Estevão insistiu tanto na necessidade do presidente conversar com os presidentes das duas casas e, nesse final de semana, ele se encontrou já com o Alcolumbre, num momento descontraído na casa de Toffoli, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, mas já para negociar as tramitações no Senado e no Congresso. E hoje já tomou café da manhã com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Portanto, Estevão está sendo escutado. Agora, eu acho que não estão escutando mesmo é o próprio Rodrigo Maia, porque eles esquecem que entre Rogério Marinho e Paulo Guedes existe um personagem, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que consegue segurar aquela casa ali, inclusive as votações.
E hoje ele sai do café da manhã com o presidente, deixando claro, mais uma vez, que não tem conversa para se mexer em tributos, que não vai dar para fazer mexida de responsabilidades para furar o teto, para conseguir renda cidadã ou qualquer nome que tenha. Enfim, ele continuou com a mesma posição. O café não melhorou em nada essa relação e hoje à noite ele vai jantar com o Paulo Guedes. E nós nos perguntamos, será que vai ter muita pimenta nesse prato? Pelo jeito que o clima está, a história está só esquentando. Vamos ouvir então o Estevão Damasio, que deu conselhos ao presidente e parece que ele escutou. Está contigo, Estevão. Olha, eu não sei se ele escutou, viu, Alexandre Jardim, nosso seguidor de Rodolfo Lavo, mas é óbvio, né? O presidente Jair Bolsonaro, pela própria experiência que tem de Congresso Nacional, ficou naquela casa há mais de 28 anos, ele não pode terceirizar a articulação política. Ele é o personagem central do governo dele. O governo dele tem a marca dele, né? Ele já perdeu o Sérgio Moro, que era uma das marcas da administração, e agora ele se apoia na própria figura polêmica que é, porém, ele tem mão firme, né? Ele controla o governo. Então, ele não pode deixar com os líderes dele no Congresso a missão de pacificar os ânimos com presidentes das duas instituições. Você frisou bem, Jardim, ele tomou café da manhã hoje com Rodrigo Maia, com alguns ministros mais próximos, para discutir o orçamento, para discutir também formas que possam viabilizar essa novela, finalizar essa novela chamada Renda Cidadã ou Renda Brasil. O detalhe curioso é que uma reunião que versou sobre o orçamento, números, o ministro da Economia não está presente. Então, tomara e torço. Está na hora de Paulo Guedes, de fato, aceitar o convite, né? Agora nós estamos gravando, nós ainda não temos a confirmação de que Paulo Guedes irá a esse jantar, né, coordenado por alguns senadores, entre os quais a senadora Cátia Abreu, né, um jantar onde o objetivo é tentar pacificar, selar a paz entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Sobre Rogério Marinho, eu acho que o Rodolfo foi certeiro, né? O governo precisa aprender, primeiro, a sentar-se à mesa com seus próprios integrantes e discutir exaustivamente os caminhos e que as divergências fiquem entre quatro paredes. Fecha a porta de qualquer gabinete, eles discutam, quebram o pau, isso é normal. Agora, você discutir publicamente, você enfraquece o todo, né? Eu acho que o Rogério Marinho, o Paulo Guedes está muito ressentido, porque o Rogério Marinho era um dos principais colaboradores dele, foi o principal articulador para a aprovação da reforma da Previdência, depois ganhou asas, né? Depois ele ganhou um protagonismo, porque está lidando com a parte mais sensível do governo, que é também a parte social, muitas obras importantes, e aí o presidente Bolsonaro está agarrado com o Paulo Marinho. Mas eu acho que já está na hora de realmente cessar os ânimos e selar a paz interna e externa, porque senão, com as eleições municipais, é muito provável que só depois do dia 15 de novembro é que o governo consiga algumas vitórias, ou seja, votações importantes na Câmara e no Senado. Bem lembrado, Estevão Damasio. E também análise precisa de Rodolfo Lago, aliás. Eu falei Paulo Marinho, Rogério Marinho. Rogério Marinho. Paulo Marinho é aquele famoso empresário, daquela famosa delação briga, que né? Nunca acontece. Você não pode arrumar mais uma briga, não. Não, vamos caminhar nessa pacificação, Estevão Damasio. Mas vamos passar agora, então, para a nossa outra parte, que é fundamental, que é a aposta de vocês e a minha também, deste dia, que é uma segunda-feira, início de semana em Brasília. Volta com o Rodolfo Lago. Sua aposta de hoje, Rodolfo. Bom, Alexandre, eu estou começando a prestar bem atenção, acho que a gente agora deve começar a prestar bem atenção nessa corrida das eleições municipais, né? E o que as pesquisas que saíram até agora estão mostrando, principalmente ali nas principais capitais, Rio e São Paulo, e eu acho que é isso que a gente deve ficar atento, é uma disputa
entre o conservador, o centro conservador, a direita, né, conservadora bolsonarista, e a centro-direita, a direita conservadora não bolsonarista, né? A esquerda está ficando um pouco de fora dessas disputas, pelo menos nas principais capitais do país, né? Se a gente tomar um exemplo aí do Rio e de São Paulo, no Rio as pesquisas estão mostrando uma disputa entre o prefeito Bruno Covas e o candidato apoiado pelo Bolsonaro, Celso Russomano, ou seja, uma disputa da direita bolsonarista contra a direita não bolsonarista, né? Ou o centro, pelo menos. E no Rio de Janeiro a mesma coisa, né? Porque é uma disputa entre o prefeito Marcelo Crivella, esse bolsonarista, e o candidato do DEM, centro-direita, Eduardo Paes, né? Então, eu acho que é preciso a esquerda refletir aí no que isso projeta aí para as próximas eleições presidenciais, porque pode se estar ensaiando aí, de fato, uma disputa mais do centro para a direita, uma disputa mais conservadora para as próximas eleições, né? Rodolfo veio com mais uma disputa, a disputa eleitoral nos municípios do Brasil. E agora vamos para a aposta de hoje de Estevão Damasio. Está contigo, Estevão. Rapidamente, eu acho que o Rodolfo, de novo, atingiu o ponto que é nevrálgico hoje para o próprio governo. Passam-se os dias e o efeito eleições municipais tende a ser perverso para os interesses do governo no Congresso Nacional. Tem muitas coisas pendentes, muitas propostas pendentes, e a tendência é que elas só sejam votadas após a conclusão desse pleito. Entre as quais a Comissão de Orçamento, que deve ser instalada nesse início de semana. Ela é muito importante para o governo. O governo tem que ter postos-chave e pessoas da mais restrita confiança, mais ativas, né? Parlamentares mais ativos pró-governo, para desenhar esse orçamento tão difícil para 2021. A minha aposta de hoje é uma aposta de início de semana e que provavelmente durará por toda ela, que é justamente a pauta ambiental. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, resolveu entrar nessa linha aí de defesa ideológica, como se o Brasil estivesse sendo queimado, a sua imagem e o seu território, por uma questão de disputa, uma disputa que acontece externamente. E, na verdade, a gente tem visto pelas cenas que não tem como serem negadas que o Brasil está queimando, e muitas vezes por incêndios criminosos. Essa é a minha aposta de hoje, porque o assunto tende a esquentar, já que as consequências são muito grandes e o governo brasileiro caminha por uma ação que, infelizmente, vai ter pouco efeito. Chegamos ao final do JBR News desta segunda-feira, dia 5 de outubro. Lembrando a você, nós também estamos no Spotify para facilitar que você acompanhe os conteúdos preparados diariamente por aqui. E também no site do Jornal de Brasília, no site do Imagem e Credibilidade. Afinal de contas, aqui é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Nos despedimos e já convidamos. Amanhã voltamos com a informação e o fato do dia da capital federal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, gente.